E assim estamos de volta, graças a Deus. Obrigado por sua presença do outro lado. Livro ou Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. E diz assim o nosso texto, a nossa epístola: portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem. Você que julga, anda julgando as pessoas. Deus diz que você é inexcusável, não merece desculpa, nem perdão não. Quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Ou seja, a condenação vem por si mesmo, como uma colheita, certo? É semear o que plantou. Pois tu que julgas, fazes o mesmo, porque tu que julgas, tu fazes o mesmo ou até pior, acontece, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus, porque tu também fazes e julga os outros. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, a vida eterna quem persevera em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, obedientes, mas à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Coisa que eu não entendo se a carta é aos romanos. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não olha a aparência para agir, para tomar uma atitude, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adianta ouvir todo dia, sentadinho lá no seu canto, na igreja, na congregação, e não cumprir. Somente os que praticam são justificados, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz Paulo. Muita ousadia de Paulo falar dessa maneira. Será que temos condições de falar assim? Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Pessoas que gostam de ensinar, gostam de aplicar sermão, mas não ensina a si próprio. Tu que pregas que não se deve furtar, e furta até a oferta. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio ou rouba as coisas sagradas do templo, da igreja, seja lá de onde for, onde você congregue,
ou que religião tu pertenças, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque observa o comportamento dos cristãos, dos religiosos, dos judeus, e ficam criticando para aí, dizem que serve a Deus, e aí acaba blasfemando o nome de Deus por causa de maus comportamentos de alguns religiosos, de alguns cristãos, alguns que se dizem cristãos, seguidor de Cristo, ou judeu, seguidor do judaísmo. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti que pela letra e incircuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 2. Valeu, tchau, tchau, bye.